Olá pessoal, meu nome é Matheus. Eu queria compartilhar um pouco daquilo que eu aprendi com a leitura desse livro, Discípulo Radical, de John Stott. Mais especificamente no capítulo 2 desse livro, o autor ele procura responder a pergunta que eu já me fiz e provavelmente você também já tenha feito, que é: qual é o propósito da minha vida? E uma vez que eu já me converti, que eu já reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador, aquele que perdoou os meus pecados quando morreu naquela cruz, no meu lugar, o que é que vem depois? O que Ele espera da minha vida? O que Deus quer que eu faça? E a resposta clara é: Deus espera que eu e você sejamos parecidos com Jesus, que a cada dia eu e você sejamos mais e mais semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia traz essa verdade de Gênesis a Apocalipse, mas pelo menos 3 versículos apresentam isso de forma bem clara e explicativa. O primeiro deles está lá em Romanos 8:29, que diz: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, antes que os tempos fossem criados, antes que o mundo fosse fundado, Deus separou para si um povo. E Deus estabeleceu o propósito para esse povo. E o propósito era que eles fossem parecidos com Jesus Cristo. Então, lá no passado distante, esse propósito já estava firmado. No entanto, também outra passagem vai dizer sobre o presente. Aqui em 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O apóstolo Paulo, novamente dizendo aqui agora à igreja de Corinto, ele diz: todos os dias, de glória em glória, o Senhor tem nos transformado à sua própria imagem. E quem faz essa obra em nós é o Espírito, é o que ele diz aqui na última parte desse versículo. Mas ainda há um versículo que fala sobre um aspecto futuro. Já falamos do passado, do presente e agora do futuro. Como seremos então? Em 1 João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, ou seja, quando Jesus voltar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quando Jesus voltar para buscar o seu povo, quando restaurar todas as coisas, quando fizer novos céus e nova terra, nós seremos também aperfeiçoados e seremos agora de forma clara e perfeita, semelhantes a Jesus Cristo. E aí então a pergunta que pode vir agora é: bom, se é para ser parecido com Cristo, como é que eu faço isso? E a Bíblia também responde. E o autor aqui ele traz pelo menos 4 formas que a gente pode se espelhar e buscar ser como Cristo. E a primeira delas é ser como Jesus na sua encarnação, quando ele veio a este mundo. O texto de Filipenses 2, do 5 ao 8 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O apelo do apóstolo Paulo, que escreveu Filipenses, é: assim como Cristo se humilhou, se esvaziou da sua própria glória, seja assim vocês também, porque se aquele que era o perfeito, o Filho de Deus, santo e sem nenhum pecado, fez isso para nos salvar, quanto mais eu e você não devemos fazer, como criaturas falhas, pequenas e finitas que somos. Então, sejamos semelhantes a Cristo nesse aspecto, na humilhação, assim como Ele se encarnou e veio habitar entre nós. Mas uma segunda forma é no serviço de Jesus. Na ocasião quando Jesus está no finalzinho do seu ministério, com seus discípulos, tem a famosa passagem que ele lava os pés dos discípulos. E após lavar os pés dos discípulos, ele diz as seguintes palavras: pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam, como eu lhes fiz. João 13, 14 e 15. Jesus, como Deus, como Senhor, o soberano, o Criador dos céus e da terra, ele se humilhou a ponto de fazer o serviço que era destinado aos escravos. E ele fez aquilo e então deu o exemplo e falou: discípulos, façam o mesmo. Se eu, como Senhor de vocês, fiz, quanto mais vocês não devem fazer. Sejamos semelhantes a Cristo no serviço. Mas uma outra forma que a palavra de Deus traz é: sejamos semelhantes a Cristo no amor. Em Efésios 5:2 diz: vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Esse é o chamado. Jesus fala isso também lá em João 13, que era para amarmos uns aos outros assim como Ele nos amou.
a forma de amar que Deus espera de nós, que é a forma de amar semelhante a Jesus Cristo, é o amor sacrificial. E devemos diariamente buscar isso, porque os dias que vivemos são dias maus, dias de egoísmo, dias de muita pensar primeiro em si. Mas a palavra de Deus chama que os cristãos, aqueles que querem se parecer como Cristo, amem também como Cristo amou. Mas ainda uma outra forma é a longanimidade, é suportar sofrimento. O apóstolo Pedro, falando aos cristãos perseguidos, ele diz o seguinte: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que vocês sigam os seus passos. Como cristão, como aquele que busca parecer com Cristo diariamente, eu sou chamado a suportar, a ter longanimidade, a suportar com ânimo o sofrimento que vier, porque isso também vem da parte de Deus. E assim Jesus deu exemplo para nós quando Ele sofreu em nosso lugar. Assim possamos sofrer também uns pelos outros e pelo nosso Senhor. Mas a última forma que poderemos pensar em como ser como Cristo é em sua missão. Em João 20, 21, Jesus disse aos seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu os envio. A forma como você olha o ministério de Cristo é a forma que Ele espera que nós sejamos também enviados a este mundo, de forma abnegada, de forma sacrificial, de forma amorosa. E isso nos conduz pelo menos a 3 consequências práticas disso. E a primeira delas é lidar com o sofrimento, ser semelhante a Cristo e entender o sofrimento. Porque o sofrimento na nossa vida, segundo o texto de Romanos 8, 28, é para o bem, é para nos fazer cada vez mais parecidos com o seu Filho Jesus, é para nos trazer, para nos lapidar e nos fazer semelhantes ao Filho de Deus. Então, quando você tiver sofrimento na sua vida, não se esqueça, isso é permissão de Deus, isso é o meio pelo qual Deus tem usado para tratar a sua vida, para te fazer mais e mais parecido com Ele. Mas uma segunda consequência é o desafio do evangelismo. Muitas vezes, talvez, as nossas palavras, o nosso evangelismo, seja ele na rua, ou seja com colegas de trabalho, com familiares, às vezes não tem muito efeito, porque infelizmente nós não parecemos com o Jesus que pregamos. E aí está um desafio: seja semelhante a Cristo para fazer então evangelismo, para evangelizar de forma eficaz, de forma que você reflita o Jesus que você está pregando. Esse é um desafio diário. Mas a última consequência prática, e para mim é a mais especial, é a habitação do Espírito Santo. Tudo isso só é possível se o Espírito Santo habita em nós, porque nós não temos força em nós mesmos para sermos parecidos com Jesus, que é perfeito, que é santo. O autor ele traz uma ilustração de William Temple, foi um autor do passado, um cristão do passado. E ele diz o seguinte, usando William Shakespeare para ilustrar isso. Ele diz: não adianta você me dar uma peça como a de Hamlet ou do Rei Lear e me dizer para escrever algo assim. Shakespeare podia fazer, eu não posso. E não adianta você me mostrar uma vida perfeita como a de Jesus e dizer, seja como Ele, ande como Ele. Eu vou dizer, Jesus podia, eu não. Porém, se o gênio de Shakespeare, de alguma forma misteriosa, viesse morar em mim, então eu poderia escrever como ele escreveu. Agora, se o Espírito de Jesus, de alguma forma puder vir morar em mim, eu poderei viver como Ele. Queridos, a Bíblia diz que o Espírito de Jesus habita em todo aquele que crê nele. Todo aquele que confessa o Senhor Jesus tem o Espírito Santo. E é nele que somos fortalecidos diariamente para sermos parecidos com Cristo. Portanto, lembre-se, o propósito de Deus para a sua vida, quando tudo estiver confuso, quando você não souber o que fazer, para onde ir, o que devo fazer, qual é a próxima escolha da minha vida, saiba, Deus espera que você seja parecido com Cristo. Esse é o propósito máximo da vida dele, nos tornar semelhantes ao seu Filho perfeito, assim como ele é. Que Deus os abençoe.